Shalom, Lehulam, olá a todos e bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, que é o nosso canal do hebraico moderno. Hoje nós vamos desmistificar o et, que o et é essa partícula que ela não tem correspondente em português, mas nós vamos fazer fácil, porque esse aqui é o objetivo do canal, porque nós usamos aí o método do livro Curso Hebraico Fácil, um hipermétodo confiável, onde você tem sistematizado aí um excelente conteúdo, então vamos fazer ele muito bem feito. Então não vai ser nada complicado, que muitas pessoas falam muito sobre o et, mas você fica às vezes sem entender. Então, é simples e é isso que vamos fazer agora. Se você se interessa pelo hebraico moderno, este é o canal do hebraico contemporâneo, o hebraico que se usa em Israel hoje, então não precisamos mais usar as nekudot, que são os sinais vocálicos, mas usamos transliterações, então a pronúncia fica muito fácil e você aprende a palavra aqui no canal. Então, se você gostou, quer nos acompanhar, já fez o hebraico bíblico, então deixe seu like e você vai aprender muito aí do hebraico moderno. O engajamento é importante para que o vídeo se fixe no canal e você possa revisá-lo mais e mais vezes. Então, procure sempre deixar o like assim que assistir e também escreva um comentário. Isso tudo se chama engajamento. Se você é aluno e você conhece o YouTube, é assim. Sempre todos falam, deixa o engajamento, porque aí o vídeo fica, o vídeo permanece aí, você vai sempre procurá-lo e conseguir revisar as suas aulas. Então é isso. Se inscreva no canal, você que chegou hoje, vai gostar bastante aí do nosso método que nós adotamos, porque esse de fato é um método que você aprende o hebraico completo. Então vamos aí, essa partícula et, que é um indicador de complemento direto. O que significa isto? Vamos por partes e você vai conhecer. Ele também eu chamo de... Ele é um sinal do acusativo também. Olha só como estou complicando. Nada disso, nada complicado. Então, observe. Et, não at, que seria um pronome. Não, é et. Et, você vai usá-lo sempre quando você estiver diante aí de um verbo transitivo, que é aquele verbo que te pede objeto direto. Então, isso você vai precisar e nós vamos ver também. E verbos que pedem indireto também. Então, isso você vai aprender agora. Então, vamos seguindo aí através do nosso método. Então, aí eu já vou colocar na tela o conteúdo para a explicação plausível aí, muito fácil. O et também você pode usá-lo antes de um nome próprio. Então, gravem sempre que você for ler e ver um et, porque ele está sinalizando nome próprio, por exemplo, David, Yael, Yerushalayim, London, Ima Sheli, Abba Sheli, Rehov Dezengov, Museon, Tel Aviv, isso são lugares, então você vai usar o et antes desses nomes próprios ou substantivos que denotam regiões, lugares, ou mãe, minha mãe, meu pai, Ima Sheli, minha mãe, Abba Sheli, meu pai, cidade de Londres, Israel, Jerusalém, desculpe, Israel, que seja, ou o nome Davi, ou o nome de Yael, ou o nome do lugar, do restaurante. Então você vai saber que esses substantivos, que são nomes próprios, eles têm o et antes. Isso nós vamos fazer exercícios, então isso ficou mais do que claro. Por isso que eu falo que esse hebraico fácil de fato é um canal esclarecedor aí, que nós fazemos análise de fato se estamos mesmo aprendendo. É assim que se aprende e esse é o método. Então, também precedido de um artigo definido apenas, artigo indefinido. Não, claro que não. Então, o et é usado precedendo um artigo o quê? Definido. Agora eu vou falar é o artigo indefinido. Agora o é definido. Há umas coisas,
Isso é indefinido. Qual coisa? Eu não sei, umas. Então, não pode usar o et. Agora, quando é o artigo definido, é a casa, Arbeit. Et, aí você colocaria o et aqui. Et Arbeit, et Hakelve. O cachorro tem artigo? Colocou o cachorro, então você coloca o et antes. Et Hakelve, et Hayeled. Tem o artigo no menino, o carro, a rua, o museu. Então, todos esses que levam artigo definido têm o et. Então, você já aprendeu que você pode colocar, que você deve colocar antes de nomes próprios, antes de artigo definido e também com verbos transitivos, que são aqueles que pedem objeto direto, que pergunta o que. Por exemplo, lerov et. Lerov, então ele é com verbos transitivos. Então, você fala o verbo, depois coloca o et. Porque ele vai pedir um objeto aqui. Então, ele sempre amar amar o quê? Ou a quem? Então, ele pediu o verbo transitivo, direto ou indireto. Então, se for a quem, é indireto. Então, amar é verbo transitivo, porque ele vai precisar de um complemento. Porque ficar só amará tem sentido? Amará precisa de um objeto, precisa de um complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele precisa de um complemento. Comprar o quê? Então, ele é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Comprar o quê? Então, liknot et. Aí você fala o que ele vai comprar. Ele vai comprar um livro. Et ha-sefer. Tá vendo? Aí já vinha o artigo, né? Et ha-sefer. Então, ele comprar o livro. Listot, ele vai beber et. Então, beber et. Beber o quê? Lerol, comer o quê? Ler ot, ler o quê? Lertov, escrever o quê? Likro, chamar o quê? Ou a quem? Letsayer, pintar o quê? Lesaper, contar o quê? Lilbosh, quer dizer, vestir o quê? Lehakir et. Tudo, então, o lehakir está pedindo o quê? Ele é transitivo, então precisa de et. Então, toda vez que vocês usarem esses tipos de verbos que pede um objeto, ele vai comprar et hatapuar, a maçã. Ele vai comprar a maçã. Lerol, ele vai comer et hatapuar. Ele vai comer et hatapuar. Tapuar é maçã. Então, ele vai comer et hatapuar. Ele vai comer a maçã. Et hatapuar. E latet, dar, dar o quê? Um presente. Mataná. Levakesh, pedir o quê? Ele vai pedir o quê? Se perguntou o quê, a quem, que, aí você já sabe que esse vai precisar de um et. Então, usa o et depois de verbos transitivos. Então, você vai ler o hebraico? Você vai escrever o hebraico, então você lembre que você tem que usar a partícula et. É o sinal do acusativo, porque ele vai apontar, sabe quando você joga o alvo? Não tem um alvozinho lá que você vai tirar a flecha, não tem um vermelhinho do alvo? Esse é acusando o alvo para onde vai a seta. Então, o et é um sinal de acusativo, que ele vai acusar que tem um objeto aqui. Então, beber, listot. Beber, qual que é o alvo? A seta. É o quê? Beber o quê? Birra, cerveja, beber mãe, água, birra, mãe, beber a água. Então, você sempre tem que usar o et com esses verbos transitivos, então já sabe. E vai sempre usar o éter antes do substantivo com o artigo definido. Então, tem um artigo, coloque o et e vai usar o et onde?
com os nomes próprios, lugares, também vai usar o et, e isso ficou fácil, muito claro, porque é assim que nós estudamos, trabalhamos o hebraico aqui. Então agora você já sabe usar o et, quando for escrever, for ler, lembre-se, opa, esse é um verbo transitivo, então você coloca o verbo pintar, et, o quadro, letzair et, o quadro, então tem sempre que colocar o et, observando. Então, vamos continuar e ver alguns exemplos, isso vai fortalecer mais ainda o aprendizado. Então, não se esqueça, Targilim é importante. Mas aqui nós vamos adiantando aqui, vou fazer aulas específicas de Targilim também, para que eu adiante mais o nosso curso. E eu vou voltar depois com Targilim. Se você gosta de Targilim, coloque os comentários se você acha que é importante. Porque o Targilim, ele dá muito, muito e muito mais exemplos. Então, aqui, esse conteúdo da explicação. Mas quando você faz os exercícios, ele vem com outras palavras, outras frases. Por isso que é importante fazer Targilim. Hoje eu vou deixar passar aí, mas depois eu volto, faço aí esses exercícios de algumas desses temas que nós já vemos fazendo. Então, vamos continuando. Então, essas frases agora vão dar exemplos do Gemot. E são os exemplos que acabamos de aprender com expressões que acabamos de aprender. Então, Davi ohev et Yael. Então, Davi ama Yael. Então, eu vou colocar o et, porque antes de nome próprio. David ohev et Yael. Então, Davi ama Yael, ama Jerusalém. Então, ele tem que colocar sempre o et antes. Yael roe et iman shalá. Então, a Yael vê, está vendo. Desculpa, roe não. Desculpa, falei roe, desculpe. Yael roa, não roe, porque é feminino. Roa, que tem um A. Se fosse masculino, era roe, mas é Yael roa et iman shalá, a mãe dela. Então, a mãe, ela é nome próprio. Então, é um substantivo próprio, então a mãe coloca o et antes. Rina kone et hasefer hazeh. Então, a Rina é o nome da pessoa, ela está comprando, koná, desculpa, de novo eu falei kone, desculpe. Rina é feminino, então é koná, olha a observação. Essas falhas não podem acontecer, mas como nós não usamos mas se estamos lendo, vamos ler corretamente. Então, é uma atenção importante. Rina koná. Koná é liknot, seria o verbo comprar. Então, ela está comprando, ela está koná. Porque se fosse koné, seria ele. Rina koná et hasefer hazeh. Vou deixar assim. Então, quando nós lemos Rina, se é Rina, ela é koná. Et hasefer hazeh. קיבלנו את הכלב מדני. Então, aqui como que nós conjugamos o verbo recebemos, lekabel. Então, é קיבלנו, recebemos et הכלב. Olha, antes do artigo, aqui também foi antes do artigo. Então, קיבלנו את הכלב Midani, da Dani. Midani é aqui uma preposição de. Não é uma palavra que você vai ter que ir lá no dicionário procurar, não. Porque você já aprendeu aqui no hebraico fácil que Dani aqui seria o nome próprio. Você não vai achar essa palavra no dicionário. Por isso que precisa aprender o hebraico. Então, você não vai procurar isso porque seria uma preposição aqui de antecedendo o nome da Dani. Então, קיבלנו את הכלב מדני, nós recebemos o cachorro da Dani. Então, recebemos. Vamos continuando mais uma observação. Agora, vamos ver a diferença quando você usa um artigo indefinido, para vocês não esquecerem que se você ver que a frase é com artigo indefinido, então você não vai colocar o et. Então, a frase David kone, agora sim, kone, sefer. Então, David
compra, está comprando um... Não tem a palavra, o artigo aqui em português, em hebraico, mas denota-se que David connaît um sefer, um livro. Então, o um, como se fosse aqui, né, no português, teria que ter um aqui. Então, você vai colocar o et aqui. David compra livro. David compra sefer. David compra sefer. Agora, David connaît et ha sefer. Ah, então aqui ele está comprando Berhanot, na loja. Então, Davi está comprando o livro. Qual livro? Aquele livro que ele te falou que ia comprar. Ah, então Davi está comprando o livro na loja. Então, ele está comprando HaSefer. Então, se você quer definir qual livro HaSefer, então você vai colocar Davi está comprando HaSefer Berhanot. Barranot, na loja. Aqui, Yael escreve uma carta. Yael kotevet é do verbo lirtov. Ele kotev e ela kotevet, tem que colocar o et. Então, Yael kotevet mirtav, carta. Então, Yael kotevet uma mirtav. Então, esse artigo indefinido não tem o et. Então, você já coloca direto. E a ela, kotevet mirtav, ela está escrevendo uma carta. Agora, e a ela, kotevet et ha mirtav achshav. Então, ela está escrevendo a carta agora. Então, ela está escrevendo et ha. Olha aqui. Então, tem que colocar o et. Et ha. Antes do artigo. Yael e David ochlim salat. Então, Yael e David estão comendo. Lechol, verbo comer. Ochlim salat. Então, eles estão comendo uma salada. Uma salada não tem artigo nenhum. É uma salada indefinida. É salada de frutas, salada de yerkot, de verdura, de peirot, frutas. Não. É uma salada qualquer, uma salada indefinida, então não tem o et, não tem artigo agora. E a Elve David, Orlim et hat salata, Bamis adat tová no restaurante. Então aqui já está definido que ela está comendo a salada no bom restaurante. Então ela precisou de colocar, ela está comendo a salada no bom, ainda pôs um complemento, no bom restaurante. Então, deixa eu ver se aparece mais algum aí. Ah, tem um dos cachorros. Então, vamos aqui. E a Elvedavin, já coloquei. E a Elvedavin, Ochalim et Hassalat Bemizada. Aqui, tá, desculpe. Hem, eles, Ochavim Klevim. Eles gostam de cachorros. Eles gostam cachorros. Qual? Tá definido? Não, indefinido. Eles gostam cachorros. Eles gostam cachorros. Agora, eles gostam et hakelev shelhem. Então, eles gostam do cão deles. Do cão deles ou do seu cão. Do cão deles. Vamos colocar shelhem é deles. Shelhem. Então, eles gostam et hakelev shelhem. Então, olha o et antes do artigo. Eles gostam cachorros. Não tem artigo definido. Eles gostam de cachorros. Ah, eles gostam de cachorros. Muito fácil. Agora, eles gostam et hakelv do cachorro deles. Eles gostam, não tem a preposição antes, não, tá? Então, o et vai entrar como essa preposição aqui de cachorros deles. Eles gostam et hakelev de cachorros deles. Então, é isso que você vai usar. O et que quando você quer expressar aí, colocando o artigo definindo, então vocês viram muito isso. Então, é assim que se usa a preposição et. Então, foi uma aula que esclareceu bastante aí através desse conteúdo, então ficou muito fácil. Você gostou? Então compartilha
dê um like, ensina, mostra aí para as pessoas como que se usa o et agora. É muito fácil, você tá lendo lá, mas vê o et para lá e para cá e como que eu vou colocar. Por que não apareceu o et aqui? Claro que não apareceu. Não tem nome próprio, não tem artigo definido e também não tem verbo transitivo, então não precisa colocar et. Se for verbo transitivo, se for palavra com artigo definido, se for nome próprio, et. Minha mãe, et Ima Sheli, et Abba Sheli, meu pai. Então, tem pai é nome próprio, mãe também, então, substantivo, então, coloque o et. Então, ficou assim a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Então, compartilhe, faça o engajamento e esse vídeo fica aí para que a gente possa revisá-lo mais e mais. Isso é muito bom quando quisermos lembrar, mas já aprendemos aqui. Então, está ficando muito boa a nossa aula. Então, até a próxima videoaula. Shalom!